A seguir, Hora da Notícia. Para você que faz compras pela internet, nós vamos falar hoje sobre o que o consumidor deve ficar atento ao fazer compras online. O acolhimento no Hospital Veterinário da UPF para cavalos que passam por maus tratos ou estão doentes. A história de 5 mulheres, referências na arte e literatura, é o assunto de uma peça de teatro que será apresentada hoje aqui na UPF. E ainda, que tal um Dia da Criança diferente na sua família, sem muitos gastos e com muita criatividade e diversão, e ainda com pais mais participativos. Nós vamos te mostrar o que pode ser feito em casa, como a construção de um brinquedo, por exemplo. Hoje é terça, 10 de outubro, é Hora da Notícia. Cavalos que passaram por maus tratos ou que estão doentes agora são acolhidos no Hospital Veterinário da UPF. Pela ótima infraestrutura e mão de obra qualificada do hospital, um convênio foi assinado entre a universidade e a prefeitura. O prazo é de 90 dias, mas pode ser renovado. Quem passa pelo Hospital Veterinário da UPF já deve ter notado o aumento de animais no pátio destinado aos equinos. Aqui, 11 cavalos estão em tratamento para depois ficarem disponíveis para adoção. Mas a gente observa animais muito magros, alguns animais ali que a gente observa são cegos, né, ou pelo menos cego, né, de um olho ali, como uma égua que nós temos, já bem idosa. A grande parte dos animais também com uma idade já mais avançada, né, mas foi variado. Então vocês observam que tem animais que até a condição corporal é boa e outros mais magros, não é? Estes animais estão com a idade avançada. Os cavalos daqui estão acima dos 15 anos, o que já é considerado bastante tempo em se tratando de equinos. A vida de um cavalo é de 25 a 30 anos. Isso se considerarmos uma vida normal, de bons tratos e cuidados, bem diferente destes daqui. A gente vai poder também fazer um tratamento intensivo, avaliar as condições para que esses animais em 90 dias consigam sair numa condição melhor, né, do que aquela que a gente observou que eles chegaram. Né? A Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo optou pela universidade por contar com um hospital veterinário referência em atendimento de grandes animais. Nós tivemos um processo de licitação que foi frustrado, né? Nenhum dos participantes atendeu os requisitos mínimos do edital e desta forma nós precisamos buscar um parceiro, um novo prestador de serviço de forma emergencial, que foi o Hospital Veterinário da UPF. A prefeitura abriu nova licitação para a escolha de um lugar onde deixar esses animais. Mais que abrigá-los, é necessário alimentar, tratar, medicar e oferecer todos os cuidados que os cavalos necessitam. A Universidade de Passo Fundo ela é parceira da prefeitura em diversos outros setores, né? Ela pode ser contratada mediante um processo licitatório ou mediante os termos da legislação vigente. Então, se o Hospital Veterinário quiser, ele também pode participar do processo e vir a ser o prestador de serviço definitivo pelo prazo máximo que a lei exige. Se alguém tiver interesse em adotar um equino, um cavalo, pode vir até aqui e falar com vocês. Vem aqui, procura ali a coordenação ali da administrativa, a coordenação do hospital, e que eles vão dar o encaminhamento necessário, como já aconteceu também com essa aluna que adotou recentemente uma égua, né? Sem problema. O que se quer, na verdade, é que essa pessoa tenha interesse e cuide, né? Porque a grande maioria dos animais ali, a gente observando vê que pequenos cuidados ali consegue já melhorar a situação da grande maioria. Os policiais civis do estado entraram em greve ontem. Aqui em Passo Fundo, a adesão é de praticamente 100%. A decisão foi tomada porque o governo ainda não pagou os salários de setembro. A categoria informou que a paralisação é exclusivamente contra o parcelamento salarial e que o serviço retorna normalmente assim que a folha for quitada. Lembrando que a lei pede 30% do efetivo trabalhando para que as ocorrências de gravidade sejam atendidas.
É bem difícil a gente conversar com alguém que nunca tenha feito compras no comércio e encontrado alguma dificuldade na hora de trocar essa mercadoria ou sobre o funcionamento da mercadoria, não é mesmo? E olha, esse tipo de reclamação nunca diminui. Prova disso é que instituições como o Procon, ou no caso o Balcão do Consumidor aqui da UPF, por exemplo, são cada vez mais necessárias. Imagina a cena. Você está escolhendo um presente em uma loja online. Aí encontra aquele que parece perfeito e pronto. É só clicar no botão que dentro de alguns dias ele aparece na sua casa. Qual é a chance disso dar errado? Claro, existem muitos sites confiáveis por aí, mas o número de reclamações ligadas ao comércio virtual ainda é bastante alto. Nesses casos, como estar prevenido? Esse foi o tema de uma palestra na Faculdade de Direito. E quem falou sobre o assunto foi o coordenador do Procon de Caxias do Sul, um dos maiores do interior do estado. Não basta saber adquirir um produto ou um serviço. Nós precisamos saber utilizar esse produto e serviço. Então nós estamos falando, por exemplo, de serviços de imagem, seja por celular, seja por outros produtos ligados a outros serviços, que é a linha telefônica, conectividade, WhatsApp, enfim. Essa é a preocupação do Procon. Dar uma resposta o máximo possível integral para todo esse universo que nos bate a porta e que, infelizmente, como eu disse, nós ainda, fazendo uma autocrítica, uma depuração, nós ainda estamos pensando de forma analógica e nós precisamos avançar. Por isso, o Procon estuda uma forma de se reinventar e um jeito é tentar se readequar a essas novas tecnologias. Hoje nós temos desafios, riscos e perigos que, infelizmente, são inéditos, são novos, alguns sequer nos damos conta e nós precisamos, sim, como integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós precisamos fazer ombro a eles. E nós estamos preocupados não apenas com o e-commerce, não apenas com a questão da privacidade, mas com o somatório dessas situações. Então, são golpes financeiros, ou seja, são outros tipos de golpe, é um somatório de relações decorrentes desse mundo conectado. Em Passo Fundo, o Balcão do Consumidor é um dos principais ativistas dessa causa. E em 2017, o projeto completa seus 11 anos. Nesses 11 anos aqui em Passo Fundo, nós atendemos 78 mil pessoas, mais 25 mil pessoas nos campos da região, buscando sempre uma conciliação de forma extrajudicial para resolver os conflitos de uma maneira mais ágil, mais barata e mais rápida aos consumidores. Conflitos na área de consumo é uma imensidão, né? A cada dia tem mais conflitos, seja com operadoras de telefonia, com bancos, com cartões de crédito, comércio eletrônico também aparece com muita intensidade. O fornecedor, ao invés de resolver o problema, fidelizar o seu cliente, ele prefere apostar no conflito, deixando que isso vá para o judiciário ou que tenha que ser resolvido nessa instância do balcão do consumidor. O ideal é que o consumidor pudesse ter uma solução rápida dos seus problemas diretamente com o fornecedor. Se você também precisa de ajuda, pode procurar pelo Balcão do Consumidor ou Procon aqui em Passo Fundo. Os telefones estão aí na tela. Que tal construir um brinquedo com o seu filho no Dia da Criança? Depois do intervalo, a gente te explica como. Nós já voltamos. A UPF lançou hoje o Vestibular de Verão 2018. O lançamento ele acontece sempre em 2 momentos. Primeiro para funcionários e professores e num segundo momento, esse aí então amanhã, para a imprensa de Passo Fundo e região, escolas, entidades. As inscrições vão estar abertas então a partir de amanhã, quarta-feira, até 13 de novembro. E nessa edição são oferecidos 58 cursos. A prova acontece no dia 18 de novembro. E o Projur Mulher e Diversidade, um projeto de extensão aqui da UPF, é finalista no Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa Gaúcha. Desde 2004, o projeto tem trabalhado no auxílio jurídico e social de mulheres e diversidade em situação de violência. Essa questão da diversidade de gênero é bastante recente. A cerimônia de premiação vai ser no dia 30 de novembro, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa.
O tempo encoberto continua e a temperatura deve subir nos próximos dias aqui na região. Então veja mais na previsão para amanhã e já também para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de céu encoberto com possibilidade de chuva. A mínima é de 18 e a máxima alcança os 32 graus. A quinta-feira, feriado, também será de sol entre nuvens. A possibilidade de chuva não está descartada. A mínima é de 18 e a máxima alcança os 26 graus. E atenção para os serviços que vão funcionar no feriado de quinta-feira, dia 12. Os supermercados vão estar fechados, vai ter atendimento nos serviços públicos. Perdão, não vai ter atendimento nos serviços públicos. No Bela Tita Shopping, a praça de alimentação vai funcionar das 11 da manhã até as 10 da noite. Os cinemas funcionam nos horários normais de exibição para quinta-feira. A força feminina e a ruptura de padrões em busca de uma constante metamorfose. Amanhã, dia 11, a UPF recebe o espetáculo Verdades Inventadas, uma parceria do CEPAV, Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência, com o projeto de extensão Literatura em Diálogo, do curso de Letras da UPF e da Prefeitura. A jornalista Fanny nos conta mais. Um espaço para a arte, para a literatura, para a psicologia e também para a psicanálise. Bem, a UPF recebe o espetáculo Verdades Inventadas. E para fazer um convite para a comunidade, eu converso agora com a professora aqui do curso de Letras da UPF, professora Ivânia Campigotto Aquino. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Bem, esse espetáculo, então, ele traz, em formato de diálogo, a história de grandes 5 mulheres. Nesse dia 11, nós estamos com a peça Verdades Inventadas, criada por uma psicanalista que traz em seu texto a trajetória, a vivência, o embate com o nosso século XX de 5 grandes mulheres que acabaram indo de encontro a certos padrões do século XX. Nós temos na literatura a nossa Virginia Woolf, que é a iniciadora da literatura intimista. Para o Brasil, isso foi muito bem representado pela nossa Clarice Lispector, que é uma outra mulher representada no palco. Foi recentemente homenageada também aqui, como obtendo um dos espaços da jornada, e ela, de fato, é aquela que expressa com profundidade todo o complexo que é o íntimo do ser humano, mas especialmente o íntimo feminino. Também a Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana expressiva na sua área, com uma vida muito singular como mulher, na sua relação com a arte e também na sua relação amorosa. Temos também no palco representada Camille Claudel, que é uma escultora com uma relação muito próxima a Rodin, então também uma referência bastante importante nessa área das artes. E a outra mulher representada é a famosa Coco Chanel, com uma história incrível que passa pelo orfanato, que passa por uma relação de abandono e que fez disso toda uma representatividade nos seus desenhos, na moda que ela produziu. Essas nossas psicanalistas que vêm e se colocam no palco não são atrizes. Não são atrizes, o que é incrível. Elas atendem nos seus consultórios, ao mesmo tempo produziram esse texto e vão para o palco e dialogam como sendo essas, então, grandes mulheres do século XX. Excelente. O espetáculo acontece, então, quarta-feira, nesta quarta, dia 11, às 8 horas da noite, aqui no Auditório de Odontologia da UPF. E quem tiver interessado, toda a comunidade está convidada a participar. Professora, como que funcionam, então, os ingressos? Nós estamos com as inscrições abertas no site da UPF, www.upf.br/eventos, mas também na hora, para facilitar o acesso das pessoas interessadas, que às vezes não convivem muito com esse universo das inscrições na UPF, teremos inscrições no momento. Professora, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fanny. E na semana em que a gente comemora o Dia das Crianças, o programa Estúdio 4 faz uma reflexão sobre qual será a melhor maneira de educar os filhos.
Você tem interesse no assunto? Olha, o programa vai ao ar hoje às 11 da noite e você tem outras 2 oportunidades para assistir e ouvir especialistas falando sobre esse tema. Na quarta, amanhã às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. E já que estamos falando aí sobre o Dia da Criança, você já escolheu o presente para o seu filho? Olha, para você que já comprou ou para quem está pensando em comprar, a nossa dica é que você passe um Dia da Criança diferente na sua família. Praticamente sem gastos, com muita criatividade e diversão e ainda mais, fazendo os pais participarem junto com os filhos. Bom, para isso, que tal fazer um carrinho de madeira, uma boneca de pano, um castelo com caixas de papelão? Olha, nós convidamos aqui no estúdio para dar uma mãozinha para os pais. Ela está se formando no curso de pedagogia, também é estagiária da Brinquedoteca da Universidade. Cíntia Luzia Lauer, seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada por compartilhar com a gente aí todos esses brinquedos. A ideia é fazer que pais e filhos passem esse dia juntos. Isso é muito importante para a formação de uma criança? Com certeza, porque a criança, ela aprende através dessas interações, da movimentação. A criança, ela é sensorial, ela é tátil, ela é corporal. Então, através dos diferentes objetos, diferentes elementos que se encontram tanto em casa como na natureza, elas constroem. E essa construção, ela é importante porque ajuda no jogo ficcional, que é, digamos assim, se ela tem um bloco de madeira, por exemplo, ela cria que aquilo é um avião, que aquilo é um carrinho. Então, ajuda no potencial lúdico da criança toda essa questão da construção do brinquedo. Sem contar que no brincar também se aprende a ganhar, a perder, a ter paciência, a insistir, a tentar novamente. Exatamente. Tem um pouco disso também, né? Com certeza. As regras do jogo, até elas podem criar as suas próprias regras dos jogos, né? Elas serem autoras das suas próprias brincadeiras, o brincar livre. E tem uma questão também que brinquedos como esses, que já a gente vai mostrar como eles são feitos, são brinquedos que praticamente não têm custo para as famílias. Então, de alguma forma, você não incentiva esse consumismo que muitas vezes ocorre de forma exagerada. Com certeza. A gente pode observar ao nosso redor, na nossa casa tem vários objetos, elementos, na natureza também tem vários, que muitas vezes a gente passa despercebido, caminha em cima e não enxerga o potencial lúdico que tem aquele objeto. Por exemplo, um graveto, que pode ser construído um jogo da velha, um boneco, né? Eu até vou pegar deles aqui, você falou no graveto, então a gente já vai mostrar aqui são 2 pedacinhos de madeira encontrados na natureza com barbante azul e foi possível fazer um boneco. Isso, e as crianças adoram, porque elas são as autoras, né, das suas brincadeiras, dos seus jogos, dos brinquedos. Que bacana. O que mais que você vai mostrar pra gente aqui agora, então, Cíntia, que é possível fazer de maneira simples em casa? Do tempo das nossas avós, do tempo das nossas mães, né? A construção dos bonecos, muito simples também de fazer, com pedaços de tecido que a gente tem em casa, enche. Vou te pedir licença para pegar esse aqui. Olha, quem tem vó costureira pode dar uma mãozinha, né? A touca dessa boneca aqui é um pedaço de uma manga. Então, são de uma manga de uma roupa, né? Então, são coisas bem simples de serem feitas. Dentro tem algodão. Algodão, tem fibras, né? Mas pode ser tecido também, retalhos. Que tiver em casa, exatamente, com pedaços de botões, né? Tem um jogo da velha muito bacana aqui também, Isso. Né? Muito simples de fazer também, com pedaços de gravetos. Tem as pedrinhas. Vou pegar as pecinhas aqui do jogo. Olha, tem o xizinho e tem as bolinhas aqui, ó, do jogo da velha. Também feito com madeira, barbante, são pedrinhas bastante leves, fáceis de fazer. E deve ser muito divertido, né? Com certeza, as crianças adoram fazer. O que mais, Cíntia, que você propõe aí para os pais nesse Dia da Criança? A gente pode também criar um espaço de observação, né? Então, podemos fazer um passeio, por exemplo, e coletar folhas, coletar pedras, coletar gravetos, e com uma lupa elas podem observar, elas podem ver também as texturas, os tamanhos, né, as cores, os cheiros também. Aqui nós temos também outros bonecos também. Outros bonecos de gravetos também. Que também
São feitos mostrando diferentes formas de bonecos, né? Que podem ser feitos. Olha, dá para fazer a família inteira, né? Com Mamãe, certeza. papai, filhinhos, todos com gravetos e fazer uma brincadeira bem legal aí. Também com blocos de madeira, pedaços de madeira, pode ser construído carrinhos, né? Casas, castelos, o que as crianças, né, quiserem imaginar, porque elas são muito criativas e a gente tem que explorar isso, porque muitas vezes o brinquedo pronto, ele tá pronto, então se é uma boneca, ela vai ver uma boneca, mas um pedaço de madeira, por exemplo, ela, né, solta a imaginação, acredita e constrói. E isso que a gente tem que explorar, esse momento de construção da criança. Talvez um brinquedo como esse não vá durar tanto tempo quanto duraria um brinquedo tradicional, mas a memória que a criança vai ficar desse momento certamente será para sempre, né? Com certeza, porque esse momento de interação com os pais, com a família, com os coleguinhas, essas relações e o valor, né, da construção de ser autora do seu próprio construção, do seu próprio brinquedo. Só pra gente encerrar aqui, Cíntia, tudo isso que a gente mostrou e muito mais é feito na Brinquedoteca. Também é um serviço que a universidade oferece para a comunidade. Sim, a Brinquedoteca recebe crianças, escolas do município de Passo Fundo e da região e a gente faz um trabalho muito legal voltado a isso, a construção. Então a gente faz contação de histórias e a partir daquela contação de histórias a criança faz a sua escultura, então ela cria o seu brinquedo. E a gente está com o projeto Caixas para Brincar, que é onde as escolas estão construindo brinquedos. Você vai ter essa troca de brinquedos com outra escola, vai ser muito bacana. Precisa agendar essas visitas com antecedência, Cíntia? Sim, a gente faz o contato todo por e-mail, brinquedotecafaed@upf.br. As escolas nos ligam e a gente agenda. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Aí um bom feriado já para você. Obrigada, viu? Bom, Hora da Notícia fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a UPF TV pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã ao vivo, ao 12h30.